Oi, turminha! A aula de hoje vai ser uma produção de texto! Então, prestem bastante atenção nas dicas, né? De como produzir um texto. Lembre-se que um texto tem que ter título, é em formato de prosa. Lembrando o que é formato de prosa? Tem que ter parágrafos, né? Parágrafo, escreve até o final da margem, se necessário utiliza a linha de baixo, e parágrafo. Em cada frase, cada parágrafo é finalizado uma frase, né? Tem que ter início, meio e fim, né? Então, vou deixar livre o tema. Na nossa próxima aula de português, no nosso próximo encontro, vocês irão ler a produção de vocês, tá bom? Então, tem que estar com a produção no caderno. Não esqueçam de pôr cabeçalho, né? Não esqueçam de pôr a data da aula, do dia que vocês estão produzindo. E aí, nosso próximo encontro online, vocês irão fazer a leitura do texto de vocês, ok? Sigam as orientações, tá? Do vídeo. E um beijo. Muita criatividade aí na produção. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher o título do texto. Observe a imagem. Em seguida, é bom lembrarmos sempre que um texto deve ter início, meio e fim. Não se esqueçam que o texto deve estar em formato de prosa. Lembrando mais uma vez, prosa são os parágrafos, né? Dá o espaço de uma margem, parágrafo. Escreva a frase, finalizou, parágrafo novamente na linha de baixo. Para iniciar um texto, nós podemos utilizar algumas frases prontas, como era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Não se esqueçam que o início ele é muito importante para que o leitor, né, a pessoa que vai ler a sua história, ela compreenda quem são os personagens. Então, agora é o momento onde vocês irão escolher os personagens do texto, colocando os detalhes, né, do personagem, onde ele mora, como é o lugar, como é esse personagem. Ele é irmão de alguém, ele é alto, ele é baixo, ele fala grosso, ele fala fino, né? Então, são os detalhes dos personagens. O meio da história é aquele onde você tem que detalhar o que acontece no decorrer da história. O personagem foi para algum lugar, como era esse lugar? Ele encontrou alguém? Quem é essa pessoa? Acontece algum problema no decorrer da história? Que problema é esse? E que maneira que ele vai utilizar para resolver esse problema? Então, as frases prontas que podemos utilizar no meio da história. Podemos colocar então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí e depois de. Por fim, chegamos na conclusão, a solução dos problemas, né? O próprio nome já diz, a resolução dos conflitos, onde que você vai colocar o que aconteceu, como que resolveu os problemas ou não. Como que a história termina? Geralmente ela termina de uma maneira diferente do que ela começou. E por fim, as frases prontas que podemos utilizar para finalizar um texto são: foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim e nesse caso.